essa missão específica de ajudar nessa difusão de conhecimento, na preparação desse material. Que sirva para você que está iniciando, né, nessa capacitação básica em defesa civil, para ver onde é que você pode chegar aqui, né? Rafael, vamos contar para os nossos alunos um pouco da defesa civil no mundo e no Brasil. Como é que se incrementou a defesa civil no mundo? Bom, primeiro só queria cumprimentar todos, né? Em nome do secretário do Humberto Viana, né? Não está aqui conosco hoje, mas vai estar nas próximas conferências, nas próximas teles, ele vai em algum momento participar. Me deixou a missão aqui de agradecer a todos que se inscreveram. A gente teve uma adesão impressionante, né? A gente percebe como as pessoas estão se interessando pelo assunto, né? Nós, em 3 dias de lançamento de curso, já superaram as 2.000 vagas inscritas, né? Então, foi realmente a repercussão foi muito positiva. Já deixo o recado que nós vamos estar repetindo esse curso ano que vem para aqueles que não conseguiram vaga, que a gente sabe, nessa peregrinação que a gente faz pelo Brasil, a gente conversa com as pessoas e escutou muitos testemunhos. Quando eu fui me inscrever já tinha terminado, né? Já estava cheio, mas a gente já está prevendo novas edições de cursos, melhorando aprimorando, né? Aprendendo cada vez, e dizer que a gente está muito feliz de estar iniciando esse trabalho agora, né? Um trabalho que muitas pessoas se dedicaram nos últimos meses, né? Mais um projeto em cooperação aqui com o CEPED de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, e que hoje a gente começa aqui efetivamente, né, trazendo esse produto, vamos chamar assim, esse produto para o sistema. Bom, falando um pouquinho da defesa civil, esse começo de conversa, a gente leva a dizer de onde é que surgiu a defesa civil, né? Ela já desde a Segunda Guerra Mundial se sentiu a necessidade de se criar uma estrutura que efetivamente servisse para o socorro à população, a defesa da população que era atingida também durante a guerra, né? Foram milhões e milhões de flagelados, de mortos. Então, a questão de socorro, de assistência, né? Orientar essas pessoas. Então, foi daí que surgiu, né? Por isso o nome defesa, né? Que a gente hoje tem uma característica talvez um pouco mais ampla, ela faz parte da proteção da sociedade em si, da sociedade civil. Mas esse longo caminho que se percorreu desde esse surgimento, a gente, né, no Brasil também se percorreu um caminho parecido, e alguns marcos legais aí ao longo do tempo que vão ser expostos aí ao longo dos módulos do curso também. E a gente chega até hoje, né, nessa realidade que a gente tem no Brasil, onde a tarefa da defesa civil, a atuação da defesa civil, ela vai desde da prevenção, da preparação, né, as nossas famosas fases aí que a gente vai passar também por isso no curso, né, até ainda a resposta e a reconstrução aí do cenário, o restabelecimento da normalidade quando de uma catástrofe, né. E foi a partir dos anos 90 que o tema defesa civil ganhou mais corpo, mais atenção de todos os governos, não foi, Rafael? Perfeito. A nossa política nacional data do final de 94, né, efetivamente em 95 que ela foi, digamos assim, criada, se tornou um instrumento de governo estruturado. E realmente, foi no final da década de 80, principalmente, que começaram as primeiras ações mais efetivas no país, né? O nosso grande baluarte, no General Castro, que foi um idealizador dessa estrutura que a gente usa até hoje. Então, e hoje a gente tem essa defesa civil ampla no Brasil. Hoje, né, vivemos um momento especial, infelizmente, por causa dos desastres que tem cometido o país, né? A gente vive hoje uma realidade de que o fato é que os desastres estão aumentando, né? Seja a gente não sabe se são as mudanças climáticas, se é a ocupação humana que está cada vez mais ampla e mais errada, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a falta de planejamento, de as critérios, grandes cidades, de cuidados, né? Mas o fato para a gente da defesa civil é que isso está acontecendo, né? Então o que a gente prega que não nos cabe discutir por quê. Então, acho que tem pessoas mais capacitadas, mas nos cabe nos adaptarmos a isso. Como é que nós vamos nos adaptar a essa nova realidade, né? Como é que nós vamos se preparar para isso? Como é que nós vamos atuar preventivamente? Como é que a gente vai atuar, melhorar a nossa qualidade, a qualificação da nossa resposta? É isso que nos preocupa, é por isso que a gente está trabalhando. Esse é um primeiro passo aqui para as pessoas que estão iniciando. Dentro desse grande desafio, como o professor colocou muito bem, tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muita coisa para ser mudada. Para ser aprendida também, Para ser aprendida, fundamentalmente. E vamos explicar então, Rafael, o que é o SINDEC?
SINDEC. O SINDEC é o nosso Sistema Nacional de Defesa Civil. Como a sigla própria diz. Isso, como a própria sigla diz. Então, o que é o SINDEC? O SINDEC é essa estrutura prevista em lei, né, regulamentada, que os órgãos municipais, que são a base disso, né, os órgãos estaduais e o órgão federal, a Secretaria Nacional como coordenadora, eles fazem as ações, são responsáveis pelas ações de defesa civil no país, ou seja, eles devem atuar tanto na prevenção, como na preparação, né, na redução de riscos e na resposta, e quando infelizmente necessário, na reconstrução dos cenários, né. Então, o SINDEC é também composto por... nós temos um grande bordão, né, Silvio? Assim, a gente fala que defesa civil somos todos nós. Né, essa é uma grande verdade, às vezes parece uma frase um pouco... chavão, mas é a grande verdade. Né? Defesa civil a gente constrói com o vizinho, na rua, com todo mundo sabendo que é fiscal, pode ser fiscal do trabalho, se vê alguma coisa errada. Né? A defesa civil começa desde o lixo sendo cuidado, não obstruindo drenagens, sistemas urbanos, até, né, ações mais específicas como essa que a gente está fazendo. Então o sistema é tudo isso, o sistema não é uma hierarquia, né? O sistema é uma articulação, uma integração que a gente, entre esses órgãos de defesa civil oficiais e a sociedade civil como um todo, né? A sociedade civil interessada, articulada, organizada para ações de defesa civil. E envolve todos os níveis da esfera governamental, municipal, estadual, federal, e principalmente o cidadão. E principalmente o cidadão. A gente tem uma estrutura que são os núcleos comunitários de defesa civil, os NUDECs, né, que são digamos, a base da base, né, a base, né, que a gente acredita muito, que a gente tem tentado incentivar, né, o desafio é grande, porque se a gente tem no país 5.655 municípios. 5.655 municípios, ou seja, o desafio é ter uma defesa civil estruturada em todos os municípios do país. Só me permite uma parte, daí a importância desse curso, né, quando o Rafael fala sobre os NUDECs, é que essas noções básicas do próprio curso, ele deve ter as pessoas os cursistas, as pessoas que estão fazendo o curso, realmente aprender essas noções básicas que possibilita exatamente formação. A se integrar, né, junto, ou pelo menos pedir apoio para a formação dos NUDECs, a forma de organizar lá na base, né, e a importância de conhecer um pouco o sistema e essas noções básicas, né, e através disso a gente conseguir formar essa base, que é a grande dificuldade, né, nessa colocação da união das forças. O país é grande, né, mais de quase 6.000 municípios, e não é uma defesa civil lá em Brasília que vai conseguir proteger, ou mesmo o próprio Estado não vai conseguir proteger os seus municípios. Santa Catarina, que é um estado pequeno, mas são quase 300 municípios aí, pega um estado da Bahia com quase 500 municípios, né, e outros estados que têm muito mais municípios, a dimensão muito grande. Então, há necessidade de participação da sociedade através dos NUDECs, e os NUDECs a gente já tem alguma experiência que precisamos ter pessoas informadas, que conheçam o sistema. Esse curso não é direcionado só, logicamente, nosso foco são esses agentes de defesa civil que hoje entram, às vezes, no sistema, entram no trabalho, começam a trabalhar e não teve a oportunidade de ter uma formação. A gente sabe que a rotatividade dentro do sistema, a gente tem dados que apontam isso, é muito grande, então é voltado para esse público, mas também, né, é uma formação mais ampla, básica, exatamente para atingir essas pessoas que o professor colocou muito bem, né? Essas pessoas que a gente quer que se interessem por defesa civil, que comecem a entender o significado dessa palavra, né, dessa instituição, e que possam ajudar, né, dentro dessa formação. Na verdade, todo cidadão deveria estar qualificado, preparado, informado para atuar na defesa civil, né? Porque é imprevisível, né, o que pode acontecer e quando, né? E todo mundo pode ajudar na hora de um desastre, né? E não é somente na hora do desastre, no trabalho, principalmente, que a gente vem insistindo, é o trabalho de prevenção, né? Porque o trabalho de prevenção, ele é fundamental. Essas pessoas terem uma preocupação, também já colocado ali pelo Rafael Schadek, né? A questão da preparação da infraestrutura, né? A questão desde uma drenagem, desde uma habitação construída no local adequado, desde um lixo
amontoado atrás de uma casa que pode encharcar, desde um desmatamento inadequado, né, e até a questão da percepção, né, que aí tem deve-se avançar para uma percepção mínima dos riscos, né, que talvez não seja o foco nesse momento desse curso, né, mas há a possibilidade de avançar e a importância de poder enxergar essa realidade. Né? E já ir se prevenindo, fazendo um trabalho de precaução. Se preparando, desde um conceito básico. Como eu peço socorro ao sistema? Como eu levo essa informação ao sistema? E como eu me comunico com o sistema, é importante ter os conceitos básicos. Né? Entender um pouquinho, porque isso facilita muito. Fazendo um raciocínio rápido, né? Se um deslocamento de Brasília para o estado, do estado lá no município para poder prestar um socorro. Isso tem um custo. Quando se chega uma informação dentro de um avadã ou dentro de uma prédio, que há uma alimentação da informação correta, né? Que essa informação, a resposta ela se dá mais adequadamente. Né? O desafio é que o sistema funcione efetivamente como um sistema. É o grande desafio, ou seja, que as pessoas se articulem, falem todas a mesma língua, se apoiem, saibam quais são as boas práticas do vizinho, aprendam com elas, né? Copiem, copiar nesse sentido faz muito bem, né? E destes 5.655 municípios brasileiros, em quantos falta um núcleo de defesa civil? Há esse levantamento, Rafael? Nós trabalhamos nós iniciamos em maio desse ano um cadastramento. Que essa era uma pergunta muito frequente, né? Quando a gente começou a trabalhar lá no comecinho do ano, sempre perguntavam, logo depois do desastre do Rio de Janeiro, e daí, como é que estão estruturados os municípios, o que existe, o que não existe? E era aquela pergunta que, sinceramente, a gente não sabia responder. Está sendo feito um levantamento desde a gente terminou isso, uma primeira etapa desse levantamento que apontou, né, que responderam a esse cadastro que a gente solicitou, com o apoio dos órgãos estaduais. A gente solicitou que os municípios, talvez muitos de vocês hoje estejam na nossa lista lá, no nosso cadastro que foi respondido, onde a gente apontou a existência de 3.600 responderam de alguma forma o cadastro. Ou seja, a gente tem algum indício que existe uma defesa civil lá. Não vamos entrar no mérito de se estruturada, se suficientemente, que é uma raridade hoje, infelizmente, dentro dos municípios. A gente tem uma coordenadoria ou uma órgão que for realmente como ele deve ser, com a visibilidade, que a importância que essa estrutura deve ter dentro do município, mas a gente tem indícios, pelo menos, de pessoas atuando eu não lembro o número exato, mas em torno de 2/3, mais ou menos, dos municípios brasileiros. Né? Então, ela faz parte do Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil, a nossa já colega Maria Cristina Dantas. E em seguida, voltamos para o debate. Naquela época já havia uma discussão muito grande, principalmente dos técnicos jovens, né, que nós deveríamos, já que estávamos no momento de mudança no mundo, né, não somente no Brasil, no mundo, porque até o fim da década de 80, o mundo só pensava em resposta ao desastre, ele só pensava nisso, em atender o desastre depois da sua ocorrência. E a partir de 90, com uma reunião que aconteceu no Japão naquela época, o mundo constatou que era muito mais barato investir em prevenção do que correr atrás do prejuízo. E foi por isso que foi instituído naquela época, pelo Escritório Internacional do ERD, da ONU, uma década de prevenção a desastre. E o Brasil saiu à frente e começou a montar toda uma doutrina que até então não existia. E esse ano, né, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, mas em função ao que aconteceu no Rio de Janeiro, né, aquele grande desastre de deslizamento que nós tivemos no estado do Rio, o Brasil acordou. Nós tivemos os gestores máximos do nosso país preocupados, não somente eles, aí a gente entra no executivo, no judiciário, no legislativo, todos eles ficaram muito preocupados e falaram assim, não, nós precisamos mudar, vamos mudar, então agora vamos realmente,
né, falar de prevenção no nosso país. Então nós estamos novamente num novo marco, né, numa quebra do novo momento em termos de desastre no país.